Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 11, com o tema A importância de educar os filhos. Deus se preocupou muito com as crianças que iriam nascer, porque aquela descendência do povo que saiu do Egito estava entrando na Terra Prometida e havia uma preocupação da parte de Deus de como seria o futuro dessas crianças. Deus pede para que Moisés fale àquele povo, que nunca deixe de falar de Deus para as crianças. Os pais ensinem os filhos quando estiverem sentados à mesa, quando forem deitar, quando estiver levantando, quando estiver andando, quando estiver nas praças. Deus pede para que todos os pais falem sobre a palavra de Deus aos corações das crianças. Ainda ele fica tão assim preocupado das crianças se perderem, né? Que as crianças crescem e se perdem aí por tantos caminhos ruins, não é? Caminhos de drogas, de prostituição. Então Deus tem uma preocupação em preservar os filhos. E aí Deus pede então para que os pais lembrem as crianças de como foi que os pais, de como foi que os avós, os tataravós saíram do Egito, porque Deus tirou eles com mão forte. E traga a lembrança tudo o que Deus fez, a abertura do Mar Vermelho. Deus queria que todos os pais falassem do grande amor de Deus ter libertado este povo da escravidão. E quando eles entrassem na Terra Prometida, o Senhor diz assim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou de vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Não seguireis a outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Não quero que adoreis estátuas e nem outro qualquer Deus. Temerás somente ao Deus Todo-Poderoso e a ele servirá. O livro dessa lei não podia apartar da boca dos pais para que houvesse um temor no coração das crianças. Queridos, sempre o alvo foi Deus, nunca foi outra coisa. O alvo era a adoração ao Deus Todo-Poderoso, ainda que as pessoas não conheciam este Deus, assim como eu e você nunca vimos Deus, mas nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, nós sabemos que Ele é o Criador e é Ele quem cuida de nós. Então, diante de tantas provas que Deus já tinha dado a este povo, quão grande Ele era, Deus queria também que as crianças, quando nascessem, que também seguisse a este Deus e quando envelhecesse, também ensinasse aos seus filhos, aos seus netos, e assim seria um ciclo. E todos que nascessem e crescessem iriam adorar o mesmo Deus. É muito importante que eu e você, que somos pais, também tenhamos o cuidado de criar os nossos filhos dentro dos mandamentos do Senhor. É importante que nós ensinamos os nossos filhos que existe um Deus Todo-Poderoso, que é amor. Ele também preparou uma terra prometida para nós. Mas existe algo que nos impede de entrar na terra prometida. O que nos impede de entrar na terra prometida, de estarmos na presença do Senhor, é o pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu falo e que até o que eu penso que desagrada a Deus. Pecado nos separa de Deus e nos impede de morar no céu. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Através do sangue de Jesus, eu e você podemos ter acesso a Deus novamente, porque o nosso coração é purificado. Quando eu recebo o Senhor Jesus no meu coração, o Senhor Jesus, Ele limpa o meu coração. E com o meu coração limpo, eu tenho acesso a Deus. Se eu hoje morrer, e eu vou morar com o Senhor Jesus lá no céu e vou estar frente a frente com Deus. Então, isso o Senhor, nosso Deus, fez por nos amar. As pessoas falam, mas o Senhor Jesus morreu assim como outros profetas também morreram. Mas o Senhor Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, a palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou. Ele saiu com o corpo glorificado. O Senhor Jesus está vivo.
E Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Por isso, queridos, que quando nós cremos nesse Salvador, quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, é necessário que eu, como mãe, ensino o meu filho também a palavra de Deus. O alvo, queridos, para a humanidade sempre foi Deus. Por isso eu trouxe essa lição como alvo Deus, para mostrar para vocês como é importante trazer a palavra de Deus aos corações dos nossos pequeninos. E eu queria deixar uma palavra aqui para vocês. Em Salmo 127 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Queridos, a aljava é o lugar onde o arqueiro guarda as suas flechas. E as flechas que ele coloca aqui não é qualquer flecha. Ele coloca flechas trabalhadas, flechas limpas, porque o arqueiro, quando ele coloca o alvo que a flecha tem que alcançar, ele não quer errar. Ele vê se a ponta das suas flechas está certinha, se não está torta, se está bem retinha. E ele olha tudo. Coloca na sua aljava e ele segue caminho, levando junto as suas flechas. E quando ele chega perto da onde ele tem que alcançar o alvo, ele pega a sua flecha, pega o seu arco e ele lança a sua flecha. E quando ele lança, ele não lança para errar, ele quer acertar o alvo. Assim somos nós, os pais. Deus confiou os nossos filhos nas nossas mãos. Deus diz que é herança do Senhor e que nós devemos cuidar dos nossos filhos. Hoje, com a mídia tão avançada, nós temos que tomar cuidado para não terceirizarmos a educação dos nossos filhos. Sim, porque às vezes nós ficamos tão cansados, porque tem tanta coisa para fazer, que nós acabamos terceirizando os nossos filhos para o YouTube, para videogame. E nós não olhamos, queridos, o que os nossos filhos estão jogando, não olhamos o que eles estão assistindo, porque quando eles estão com os olhinhos fitados na mídia ou videogame, eles dão um pouquinho de sossego, não é mesmo? Ai, a gente fala, ai, graças a Deus, né? Um pouquinho de paz. Só, queridos, que o adversário de nossas almas, ele não dorme, ele não descansa, ele não se cansa. E às vezes é num desenho, às vezes é num jogo, às vezes é lá no YouTube. Os seus pequeninos estão recebendo muitas informações, e informações que não vêm de Deus. Porque o adversário de nossas almas, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele não quer o bem dos nossos filhos. E ele vai enchendo a cabeça da criança, porque quando chega na adolescência, ela já vem com aquele conteúdo que ela assistiu, que ela ouviu de criança. Então fica mais difícil da gente tirar dele. Então é quando está pequenino que você deve ensinar a palavra de Deus ao coração deles. Vamos colocar aqui a primeira flecha que você deve atirar para que os seus pequeninos alcancem o alvo. A primeira flecha que eu vou tirar daqui, queridos, é o exemplo. Sabe, queridos, muitas vezes nós falamos, querendo ensinar a criança algo, mas fazemos tudo ao contrário daquilo que nós falamos. E sabe como é que a criança vai aprender? Não é com o que você fala. A criança vai aprender com o que você faz. Se você fala algo para ela, mas você faz outra coisa, ela não vai guardar o que você falou, ela vai guardar o que ela viu. O exemplo para os nossos pequeninos, queridos, é tudo. Então você deve tomar cuidado com o que você faz perto do seu filho. Deve tomar muito cuidado, porque ele está vendo tudo. Às vezes ele não fala nada, sabe? Parece até que ele nem está observando, mas criança vê tudo. E tudo que você faz, ele observa e ele absorve. Então, queridos pais, se você é o tipo que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, saiba que isso não combina com a educação dos seus filhos. Bom, a segunda flecha, queridos, é o caráter. Queridos pais, toda criança nasce com o seu temperamento,
Às vezes uns temperamentos fortes, outros temperamentos mais brando, uns mais faladores, outros mais quietinhos, uns mais saidinhos, outros mais tímidos. Isso são temperamentos. Cada um de nós já nascemos com esse temperamento. Só, queridos, que caráter, ninguém nasce com o caráter formado. E quem é que forma o caráter dos filhos? Os pais. Porque temperamento não se muda, mas ele pode ser moldado. Uma criança que tem um temperamento forte, geralmente ela não vai aceitar opiniões dos adultos. Tem que prevalecer a vontade dela. Não é assim? Né? Ela chora, esperneia, ela não aceita o não e tem que ser o que ela quer. É neste momento que os pais entram em ação. Porque se essa criança ela não tiver limite, se os pais não souberem parar essa criança a tempo, ela vai crescer achando que todos à sua volta têm que ceder aos seus caprichos. E ela provavelmente será uma adolescente rebelde, será uma adolescente indisciplinada, será uma adolescente insubordinada. Ela não vai parar em emprego até porque ela não vai aceitar ordens, tem que ser como ela quer. E ela fará o pai e a mãe passar vergonha, ainda criança, se os pais não frearem. Nossos filhos são herança do Senhor, como eu já li aqui. Por isso, você deve cuidar dessa herança. Cuidar, moldar o caráter. A criança, ela precisa conhecer o limite, tá? Ela sempre testa o limite do pai e da mãe. Se você, pai e mãe, não colocar limite no seu filho, ninguém mais conseguirá pôr. E ela sofrerá muito com a vida ou fará muitos sofrerem. A terceira flecha para o alvo, queridos, é a oração. Devemos orar pelos nossos filhos. Quando nossos filhos vão dormir, queridos, é importante que você vá lá, entre quietinho no quarto do seu filho, estenda as mãos sobre ele e abençoe o seu filho. Repreende todo espírito de inveja, ora pelo quarto dele. Não precisa fazer barulho, queridos, não precisa fazer um escândalo. Mexe só com a boca e vá orando, abençoando o seu filho, repreendendo todo o mal da vida dele, orando pela saúde, né? Isso é um dever dos pais, orarem pelos seus filhos. Eu já vi muitos pais falando, vai orar, mas eles mesmos não ajoelham para orar. Como eu disse, nós somos exemplo para os nossos filhos. Então, nossos filhos aprendem com os nossos exemplos. Então, se você não ajoelha para orar, como que você pode pedir para o seu filho orar? É muito importante que o seu filho veja você orando. É muito importante quando você estiver numa situação difícil com o seu lar, alguma coisa que está difícil dentro da sua casa, é importante que o seu filho ouça da sua boca. Nós vamos orar e Deus vai dar uma solução para isso. É importante você citar o nome de Deus nessa situação e ele ver você ajoelhada orando por aquela causa. E quando Deus der a solução daquela causa, é importante que você diga, olha filho, como valeu a pena orar. Deus veio ao nosso socorro. Foi Deus quem nos deu a vitória nessa causa. É importante que o seu filho saiba disso, que a sua filha saiba disso, que foi através da oração a Deus que você obteve a vitória para o seu lar. E nisso você já vai ensinando o seu filho que quando ele estiver numa situação difícil, ele precisa orar para que Deus atenda a oração dele. Às vezes numa prova na escola, às vezes algum presente que ele quer, né, que ele sonha tanto em ter alguma coisa e você não tem condições de dar, ensina-o a orar e pedir para o Senhor, porque Deus tem prazer em responder a nossa oração. E mais uma flecha para atingirmos o alvo, que é Bíblia. Quando eu falei aqui Bíblia, queridos, eu quis dizer que é tudo que tem dentro da palavra de Deus. Nós devemos inculcar na cabeça das nossas crianças a palavra de Deus. Elas devem crescer ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as histórias bíblicas, como Deus disse para aquele povo. Inculca na cabecinha deles. Ensine assentado, deitado, ao levantar, andando. Era para falar da palavra de Deus, para que os pequeninos vinham crer nesse Deus Todo-Poderoso. Como que os nossos pequeninos vão crer num Deus ao qual eles nunca ouviram falar? Eles nem sabem quem é. Então,
Nós devemos ensinar que nós nunca vimos, mas nós cremos, porque este é o Deus Todo-Poderoso que nos dá vitória em todas as causas. As nossas crianças precisam conhecer as histórias bíblicas. As nossas crianças precisam conhecer este Deus Todo-Poderoso. E é através da palavra de Deus, através da Bíblia, que você vai conseguir colocar na cabecinha deles o temor de Deus. Nossa última flecha, queridos, é a fé. Quando as nossas crianças tiverem, queridos, uma experiência com Deus, aí você pode ter certeza que você alcançou o seu alvo. O alvo sempre foi Deus. Queridos, as nossas crianças precisam ter experiência com Deus. Então você precisa ensinar as nossas crianças a ter fé. Na Bíblia tem vários versículos que falam sobre o ensino às nossas crianças. Mas eu separei 2 aqui, até escrevi no meu caderninho de anotação. E eu separei 2 versículos que é bem importantes aqui da palavra de Deus. Que em Provérbios 22, 6. Ensina o menino e a menina no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. A criança vai crescer, queridos. Às vezes ela pode até pegar algum atalho, sabe? No caminho. Mas ela sabe que ela pegou um atalho e que está errada. Porque ela aprendeu o correto. E mesmo que se ela pegar um atalho, ela vai ter temor de Deus. E vai ter aquele momento em que ela vai voltar arrependida para o caminho que leva ao céu. O segundo que eu escolhi, ele é bem forte. Ele diz assim, Provérbios 29, 15. A repreensão dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha, queridos, a Bíblia tem resposta para tudo. Você que não coloca limite no seu filho e na sua filha, que deixa fazer o que quer, que tem dó de dizer não, que tem dó de repreender, a Bíblia diz, queridos, que essa criança vai crescer e ela vai te envergonhar. É melhor nós ensinarmos, colocarmos limite enquanto está ali pequenininho, para que quando crescer, queridos, que você sinta orgulho. Orgulho do seu filho, orgulho da sua filha. Não pense que é diferente com nós. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, que o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, se você tem Deus como seu pai, que é o nosso pai, né, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, eu sou filha dele. Ele me ama. Então, ele vai me corrigir para que eu entre pelo caminho certo. Ele vai me educar, queridos. Então, o Senhor, ele corrige e ele educa nós. Foi isso que o Senhor tentou fazer lá no deserto. Ele tentou educar aquele povo que saiu do Egito. Mas o povo não aceitou, né? Ficou pecando, desobedecendo, errando. Aí sofreu a consequência de não entrar na terra prometida. Mas Deus sempre tem o cuidado de nos ensinar tudo o que é correto. Queridos, Deus nos amou de uma tal forma que eu quero terminar essa mensagem aqui hoje em Deuteronômio, ainda no capítulo 6, mas no verso 7. Uma palavra para mim e para você que Deus deixou. Olha o que Deus fala. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor, ele te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial de todos os povos que existiam na face da terra. O Senhor não tomou prazer sobre vós, nem vos escolheu porque era uma multidão. Não, vocês eram até uma multidão menor que todos os outros povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão. Tudo por amor. O Senhor nos escolheu. Nós somos povo escolhido de Deus, queridos, para herdar uma terra prometida.
Não porque éramos bons ou porque éramos os melhores, não. Simplesmente porque o Senhor nos amou e Ele nos escolheu. Nos escolheu através do Senhor Jesus, queridos. Hoje somos sim um povo escolhido através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que morreu por todos nós. Então, a Bíblia diz que aqueles a quem o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebe o Senhor Jesus te dá esse direito de chamá-lo de Pai. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Não há outro Deus como o nosso Deus. Queridos, chegamos no final dessa mensagem. Eu oro para que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo ele entre no seu coração, na sua mente e ele vá falando com você dentro da sua necessidade, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar já, para que você consiga, queridos, levar os seus filhinhos para o alvo, que é Deus. Sempre foi Deus. Deus abençoe você, uma excelente semana. Beijos no seu coração. Fique com Jesus.